Nós vamos terminar a unidade 2, tá? De Geografia. Na unidade 2 aqui, vocês observem essa ilustração aqui que traz a apostila. E aqui tem 3 perguntas que vocês vão responder no caderno. O que as crianças da ilustração estão fazendo? Identifique e escreva a paisagem da ilustração, tá? Os detalhes. Que lugar você gosta de frequentar em seu dia a dia? E o que você faz quando está nele? Tá? Um lugar que você gosta de estar. Na próxima página 24, modo de vida em diferentes lugares do Brasil. Aqui nós temos o mapa do Brasil. Tá? Esse mapa do Brasil tem 5 crianças representando alguns estados. Amazonas, Mato Grosso, São Paulo, Paraná e Espírito Santo. Tá? São 5 crianças que estão aqui representando esses estados. As pessoas vivem em lugares diferentes, em cada um desses lugares. O modo de viver nelas, além de seus costumes e suas tradições, podem ser diferentes. Cada um tem seu modo de vida totalmente diferente um do outro, tá? Muitas coisas podem ser até parecidas, mas alimentação, costumes, modo de viver, de falar, até brincadeiras também. O folclore de cada um lugar são diferentes, tem coisas muito parecidas, mas também tem coisas bem particulares de cada estado. Aqui nós vamos falar de cada um deles aqui, tá? Vamos lá. Eu moro em uma comunidade quilombola, na área rural. Aqui preservamos a cultura e as tradições que são passadas de geração em geração. E tudo que produzimos na roça é repartido entre todos da comunidade. Nos dias de festa, a música e a dança se enchem de alegria. Nós temos outro aqui. Faço parte do povo indígena. Então, o quilombola, o indígena, paresi e moro no meio da floresta. A aldeia Uazari. Minha grande diversão é sair para caçar com meu pai no meio do mato. Eu vivo em uma comunidade ribeirinha, às margens de um rio. Aqui a comunidade que moramos em palafitas. Nossas casas são construídas sobre estacas de madeira para não serem invadidas pelas águas do rio durante a cheia. O barco é o nosso meio de transporte e que meus irmãos utilizamos para ir à escola. A próxima aqui, a menininha, mora em um conjunto de prédios em uma cidade grande. Acordo quase todos os dias às 7 da manhã para ir à escola. Ela é bem longe da minha casa. À tarde, quando eu chego, depois de almoçar e fazer as tarefas, encontro minhas amigas para brincar. E a última aqui, eu sou caiçara. Minha família e eu vivemos à beira-mar, em uma pequena comunidade de pescadores. Os homens da comunidade ensaiam antes do amanhecer para pescar peixes e frutos do mar, para serem comercializados na feira de pescadores. Viu? Os 3 aqui, tá? Os 5, né? Cada um deles representa um lugar, né? E tem um modo de vida bem diferente, bem distinto um dos outros, né? Vamos lá, continuando. Em Geografia, na página 26, vamos 3 palavras primeiro aqui, ó. Peculiaridades. Características próprias de alguém ou de algum lugar, tá? Ribeirinhos, habitantes tradicionais que vivem nas margens dos rios. Caiçara, habitantes tradicionais do litoral sul e sudeste do Brasil.
e que tem sua cultura a pesca artesanal. Esse pessoal que mora próximo, né, que sai para pescar, nós temos bastante exemplos aqui na nossa cidade e as próximas aqui, né? Modo de vida das comunidades tradicionais do Brasil. No nosso país existem alguns povos e algumas comunidades cujos modos de vida de seus integrantes apresentam características muito peculiares, diferentes, né? Própria de alguém. A sua cultura, a maneira como cultivam a terra que criam os animais, os hábitos alimentares, o modo de falar, de se vestir, além da forma de como organizam a economia e socialmente e a maneira de viver socialmente. Dizem muito sobre cada uma das comunidades e povos. Entre os povos e as comunidades tradicionais do Brasil estão as indígenas, quilombola, ribeirinhos e caiçara. Esses que a gente leu aqui, tá? E ali fala cada um deles em particular, de cada um. Os povos e as comunidades tradicionais, além de preservarem as tradições e os costumes herdados de seus antepassados, buscam transmitir aspectos de sua cultura, sua religião para as gerações futuras. Isso aí a gente já conversou bastante, porque são tradições que é passado de pais para filhos, tá? Os avós passam para os filhos e assim vai por diante, de geração em geração, essas tradições são passadas. Principalmente esses povos que vivem, né, esses tipos que a gente leu aqui, tá? Tipo da pesca. A pesca já veio dos antepassados, como é a pesca artesanal de rede, que colocam a rede no mar e depois vão lá e puxam a rede, que vem bastante peixe nela. O pessoal que fica na beira da praia ajudam a puxar aquela rede. Então tudo isso aí é uma forma artesanal. Aqueles barcos menores, não um dos grandes, sai para alto mar, para não alto mar, mas sai mais, né, mais distante assim, e vem com os peixes, tudo para ser comercializado, tá? As comunidades quilombola são os habitantes de comunidades negras rurais que são compostas de descendentes africanos. Esse pessoal, gente, esses quilombola, o nome já fala, tá? Do quilombo. Quando a gente estudar a história, se você vai para frente, vocês vão estudar isso. Os quilombos são lugares que foram... os negros, quando fugiam, eles se escondiam em lugares, e esses eram formados quilombo, né? Os quilombolas. Aqui mesmo, próximo de nós aqui, em Florianópolis, tem a Coloninha. A Coloninha é um lugar que foi... que os negros que conviviam naquele lugar ali que houve aquela a comunidade, né? E ela está lá até hoje, tá? E foi formada por negros, escravos. Aqui fala dos quilombos, né? A culinária, manifestações artísticas, a dança, as músicas, a religião e as atividades econômicas, né? A música, que é bem forte deles, as danças, que a gente já falou da capoeira, atividades econômicas que quando o que plantam, eles primeiro distribuem entre si, o que sobra eles vão lá e vendem, né? Para ter dinheiro para sua sobrevivência. Aí aqui fala ainda, atualmente existem mais 2.000 comunidades quilombola diferentes nos estados brasileiros, embora muitas dessas comunidades tenham a posse, ou seja, o direito sobre a terra onde vivem, reconhecido por lei. Algumas comunidades ainda lutam por esse direito.
Isso aqui é mais pessoas que mais do interior. Tem umas que já vivem, já é bairro. Coloninha, nosso aqui é um bairro. Não é só os negros que moram lá. Tem prédios, tem casas. Tá? Vocês continuam lendo aqui. Povos indígenas, como eles vivem. Atualmente, a população indígena no Brasil está dividida entre um pouco mais de 200 povos. Na época em que os europeus chegaram ao território brasileiro, esse número de povos era muito maior. Era muito maior porque aí houve tentar escravizar os índios, né, no lugar dos escravos, que não deu certo porque eles lutavam, eram pessoas acostumadas com a liberdade e eles eram mais selvagens até, né? Eles lutaram pela sua liberdade, onde que acabaram morrendo muitos deles. Aí depois viram que não dava certo e começaram a escravizar os negros. Os povos indígenas que vivem no Brasil apresentam muitas diferenças entre si. Cada um tem uma história única, uma língua, uma organização social, modo particular de preparar os alimentos, construir moradias, entre outras crenças e costumes próprios de sua cultura. Tá? Vocês podem continuar vendo aqui o texto. Aprendendo com os mais velhos. Entre os importantes aspectos culturais indígenas e respeito aos mais velhos e a transmissão de conhecimento e memória de uma geração e outra é muito valorizada entre esses povos. O texto a seguir relata com as crianças indígenas, aprende o seu dia a dia com as pessoas mais velhas. Aqui vocês vão ler esse texto aqui, vocês vão observar como as crianças aprendem já desde criança como é a cultura indígena, como é a cultura deles. Desde criança eles aprendem o que é o papel da mulher, da menina, né, que vai se tornar uma mulher, e dos meninos, né, quando se tornarem um homem já desde criança, que a caça, o plantio, tá? Tudo isso já é desde criança já é ensinado para eles, de geração em geração. Na página 29, a convivência com os mais velhos, aprende-se o jeito certo de ser comparado e se relacionar com todos da família e do grupo. Dessa forma, as crianças aprendem, por exemplo, que são as pessoas que devem ser tratadas como irmãos e irmãs, como os tios e tias, com quem poderão se casar no futuro. De maneira, vão entendendo qual a importância na sua comunidade. Pouco a pouco as crianças aprendem os modos de agir, princípios e tudo aquilo que é importante para que se tornem pessoas produtivas e participativas. Para isso, muito importante estarem sempre atentos aos trabalhos diários e o aprendizado da transmissão de conhecimento. Então é assim, é a convivência deles com os adultos que é passado esse conhecimento da cultura, né? A verdadeira cultura deles, eles aprendem desde criança dessa forma. Aqui nós temos 3 perguntas A, B e C que vocês vão responder, certo? Vamos lá então? Continuando. Modo de vida em diferentes países. Aí aqui nós já não estamos mais no Brasil, nós já estamos além, né? Assim como no Brasil, em vários lugares do mundo, o modo de viver das pessoas é diferente um do outro. Essas diferenças são ocasionadas devido à maneira como as pessoas se relacionam com a natureza. A maneira de se alimentar, as crenças religiosas, o modo de se vestir e a língua falada. A mesma coisa como dentro do Brasil nós temos um território muito grande. O que é território? A extensão do Brasil é muito grande, né? E por ser tão grande nós temos uma diversidade tão diferente de língua, modo de falar. A gente já falamos sobre isso, a diferença dos estados, como falam
né, a cultura de cada estado, que é a linguagem, né, uns mais arrastados, uns mais cantados, né, uns muito rápido. Então, mas tudo faz parte da cultura daquele lugar. A convivência com a família, com a comunidade, com todo, vai acontecendo isso, e essa mudança, e essa tradição vai se passando sempre. Os Maçais são um povo que vive em uma região da África. Eles apresentam um estilo de vida em que a presença de duas tradições culturais é muito marcante. As casas dos Maçais são feitas de estacas de madeira, barro, e agora olha só, e esterco de vaca. Deve ser bem cheiroso, né? Que ajuda a protegê-los da chuva. Eles são construídas em círculo, e no centro desse círculo abriga os gados, principalmente fonte de alimento desse povo. Os Maçais vestem roupas coloridas, nas quais a cor vermelha é destacada. Olha só que interessante, né? Olhem as figuras aqui, ó, e observem. As casas são bem simples mesmo, bem simplesinha. Mas olha o jeito deles de se vestirem, né? A cor é bem forte, é diferente. Eles têm umas tradições assim, ó. Observem as roupas, como é que são. É bem diferente isso. Imagina as casas assim, só num cheiro que não deve ser muito agradável, né? Mas não imagino como é que seja isso. Aqui é um homem, ó, Maçai, vestindo um traje tradicional da Tanzânia. Mulheres e crianças Maçais no Quênia. Ó, são dois lugares bem diferentes. E nós temos esse aqui, ó, na Índia. A maior parte da população é praticante do hinduísmo, uma das religiões mais antigas do mundo. O hinduísta, por considerar o rio Ganges sagrado, eles realizam cultos às suas margens e banham em suas águas para se purificar. Eles também bebem a água do rio e depositam as cinzas de seus mortos nele. É uma coisa bem diferente, é uma cultura que a gente não imagina nem fazer, né? Imagina a gente, as pessoas, alguém da família, né, que morre, são cremados e jogar as cinzas no rio, e ali a gente toma banho, ali eles bebem aquela água. É cultura totalmente diferente da nossa, né? Da maneira de a gente viver. São os povos, e para eles isso é muito normal. Assim como idolatrar, né? Os animais, tem lugares que adoram ratos, tem lugares que adoram as vacas, né? São sagradas, não podem matar, não podem fazer nada com eles. Se fizer, você é capaz, é morto se fizer alguma coisa assim com eles, tá? E aqui tem a foto aqui, ó, que aparece bem, tá? Aqueles descem essas escadas aqui, aqueles se falam, eles têm que tomar banho nesse rio para se purificar. Como se fosse tipo assim, cheio de pecados, aí eles entram dentro dessa água e quando sai totalmente purificados. Só, eles adoram, tá? Esse rio, é como se fosse um deus, deuses, né? Para eles. Vamos lá. Aqui nós temos a população Tuareg do deserto de Saara. Os Tuaregs são povos que vivem no deserto de Saara, no norte da África. Tradicionalmente são comerciantes nômades, ou seja, não têm residência fixa. Os nômades, eles não param, eles ficam por um tempo ali, eles têm criações, eles pastoreiam, tá? Eles criam eles ficam por um tempo ali, comercializam e dali eles saem, vão para outros lugares. Lá também eles ficam por um tempo, vivem, depois eles vão para outros lugares.
por isso que o nome são nômades, tá? Que eles não têm residência fixa. Os esquimós, conhecido também tem os esquimós. Agora nós vamos lá pro frio. A gente sai do deserto aqui e vamos lá pro gelo. Os esquimós, conhecido também como inuites, são povos tradicionais que habitam território ao redor do Polo Norte, Alasca, Canadá e Groenlândia. Vivem basicamente da pesca, da caça e da pesca, de focas, ursos e baleias. Suas moradias durante a caça denominam-se iglu e é feita de gelo. Essas casinhas aqui, ó. Tá? Eles fazem isso e vivem assim. Aqui é uma mulher, ó, esquimó, com sua tradicional vestimenta de pele, a pele dos próprios animais que eles caçam. Aqui tem um desafio. Você considera importante valorizar os diferentes tipos de cultura e modo de vida de pessoas que vivem de lugares do mundo? É importante isso. A gente viu diversas culturas aqui, modo de vida. Vocês acham que isso é importante? Vale a pena cultivar essas tradições? Aí vocês escrevam com as suas palavras, tá? Podem pedir até ajuda, mas vocês acham que já pensou se fosse todo mundo vivesse exatamente igual? Não tivesse diferença de nada? Todo mundo vivesse da mesma forma? Né? Eu acho que seria um pouco chato até, né? Conhecendo os lugares e o modo de vida das pessoas e no meio da internet. Aqui já é um lugar já vindo mais para a realidade, mais agora para nós. Vocês vão ler, vão fazer o desafio aqui também. Leiam essa página aqui, ó, com a ajuda de um adulto. Pesquise na internet. Então isso aqui eu vou deixar com a família para fazer, tá? Aí vocês podem responder aqui, ó. Aqui tem a resposta pessoal, verifique algumas pesquisas com os alunos. Vocês vão ver algo um país diferente e vão pesquisar esse aqui, vestimenta, alimentação, os costumes de algum país que vocês acham interessante. Os lugares com diferentes. Lugares onde que houve a mão humana, no caso, né? A mudança. E o lugar natural aqui, né? Que é a panorâmica de uma área rural. Aqui é uma panorâmica da cidade de Belo Horizonte. Essas duas cidades, lugares diferentes, tá? Que a gente já falou bastante a respeito disso também, né, gente? Né? A zona rural, a zona urbana, o movimento, a diferente modo de vida, a movimentação, né? Um rural mais animal, tem mais animais, plantações. Já nas cidades maiores, animais só domésticos ou em zoológicos, né? Mas são carros. As casas aqui vocês vão ver as duas imagens e respondam aqui. Aqui também é a mesma coisa. Vão ver as duas imagens e vão responder aqui, ó. Tá? Não tem muita coisa porque a gente já conversou bastante sobre isso. Aqui é a paisagem natural, os três aqui, lindos os lugares até por sinal. E aqui vocês vão no jogo rápido, ó. Tá? Marque um X nos elementos naturais apresentados na paisagem das imagens. Aqui, vocês vão ver o que é natural. E nessa daqui, olhando a imagem, o que é cultural. Só fazer o X nas perguntas aqui. Tá? Isso aqui não precisa nem bater, porque você já sabe bastante o que é lugar cultural e natural. É verdade? Leiam e vejam. E o desafio aqui embaixo, ó. Cite uma paisagem cultural formada por elementos naturais e justifique como você chegou a essa conclusão. Tá?
atividades. Aqui é o resumo de toda a atividade que a gente fez. Agora, são semelhanças e diferenças. Aqui tem um caça-palavras. Relacione os pontos tradicionais com as respectivas características, né? Daquilo que a gente estudou, indígena, ribeirinho, quilombola, caiçara. O que é natural e cultural da imagem. E o desafio aqui, tá? Floresta amazônica. E aqui a gente encerra a apostila de geografia, tá certo? Vamos lá.